Uma coisa, você trabalha organizando excursões ou viagens em grupos, mas tem dificuldades de calcular os preços dos serviços e passar os preços para esses clientes de uma forma que eles não achem caro e que você possa realmente ganhar dinheiro com isso? Se você tem interesse nesse assunto, vem aqui comigo que eu vou te mostrar como que você vai fazer o cálculo das suas viagens e cobrar um preço justo para os seus clientes, sem com que eles achem caro. E eu também vou te mostrar aqui a diferença entre um cliente comprador e um cliente comparador. E eu vou te mostrar como que você vai realmente atingir o cliente comprador, porque ninguém quer aquele cliente caroço que só vem até você para comparar, né? Então assim, eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo, e se esse assunto é do seu interesse, não esquece de já deixar um like aqui nesse canal, nesse vídeo, porque assim o YouTube vai sempre estar te mostrando quando eu colocar alguma coisa sobre esse assunto aqui, tá? Ativa o sininho também, porque o meu canal ele é exclusivo para falar sobre esse assunto. Então se você trabalha nesse mercado de turismo, então me segue aqui, que eu tenho certeza que os meus vídeos vão te ajudar e muito, ok? Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. A primeira coisa que eu tenho que te alertar é que é o seguinte: o objetivo desse vídeo não é te ensinar a cobrar por um serviço esporádico aonde você está fazendo de forma não comercial. E eu tive uma agência de viagens onde eu operava excursões de forma frequente. Então assim, o meu trabalho aqui é te passar sacadas e conhecimentos de maneira profissional para que você faça um trabalho sério e ganhando um bom dinheiro com isso e sem explorar o outro. É claro, isso é muito importante, né? Agora que você já sabe sobre esse alerta, se você está realmente querendo aprender a se profissionalizar nesse mercado e cobrar um preço justo e que seja benéfico para você, então continua assistindo esse vídeo, ok? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa aprender antes de qualquer coisa na hora de você fazer a definição do seu roteiro é entender quais são os custos desse roteiro, certo? E para você entender quais são os custos desse roteiro, a primeira coisa que você precisa fazer é definir os serviços que envolvem esse roteiro. Mas aqui nesse vídeo a gente vai abordar mais especificamente a respeito de transporte, porque cada serviço tem o seu custo. Então aqui a gente vai falar sobre transporte porque é a maior dúvida da galera que me acompanha aqui no YouTube e faz pesquisas aqui sobre esse assunto, tá? Então você vai aprender como definir um valor justo e que seja lucrativo para você no transporte, na viagem. A passagem, a parte de hospedagem, de seguro e outros assuntos já é um quesito para outro vídeo. Vamos lá, agora que você já entendeu que você precisa definir, né, quais os serviços que vai envolver esse roteiro, a gente precisa definir qual que é o tamanho do grupo que você vai querer trabalhar, certo? Você vai querer trabalhar com um grupo de 15 pessoas, com um grupo de 40, então você precisa ter isso em mente logo de início para você tomar as decisões assertivas. Mas, independente de você definir um tamanho de um grupo, é importante que você tenha uma flexibilidade e diversifique o seu roteiro. Por exemplo, vamos supor que a gente vai definir um grupo de 40 pessoas. A gente não vai fazer um orçamento, solicitar o orçamento das empresas somente para grupo de 40 pessoas, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir realmente juntar essas 40 pessoas. Então você deve diversificar os orçamentos com o tamanho dos grupos, né? Vamos supor, a gente deve sempre trabalhar no alto, sempre trabalhar com o máximo. E geralmente um ônibus legal, ele comporta 40 pessoas. Então a gente vai trabalhar, vou fazer um exemplo para você, que a gente vai trabalhar com 40 pessoas. Só que a gente vai ter umas variações. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos solicitar orçamentos de ônibus de 40 lugares, 30 lugares, 25 e 15. Né? Então, 25 é um micro-ônibus, 30 pode ser um micro-ônibus ou um ônibus tradicional, 40 é um ônibus normal e 15 é uma van. Tá? E além de diversificar o tamanho dos veículos, você também tem que diversificar as categorias, porque independente do ônibus ter 40 lugares, existem ônibus de 40 lugares que custam X, existem ônibus de 40 lugares que custam Y. Então você precisa ter noção sobre isso, porque para uma viagem mais longa, o ônibus de 40 lugares que você deve contratar deve ser um ônibus um pouco mais caro, porque ele tem uma sofisticação maior, as ferramentas desse ônibus, elas comportam uma viagem um pouco mais
complexa, porque se você for fazer uma viagem de 1 hora, você pode contratar o ônibus mais simples e o mais barato. Agora, se você for fazer uma viagem para Bahia, por exemplo, como eu costumava fazer todo fim de ano, eu não vou contratar o ônibus mais barato, porque eu sei que esse ônibus vai quebrar na estrada, ele não vai aguentar o tranco. Então é muito importante você ter noção disso, do tamanho da viagem, tá? Agora que você já definiu os valores, né? Já definiu os valores não, agora que você já tem todos os orçamentos em mãos, o que você precisa fazer é pegar esses valores que você levantou com as empresas que você solicitou o orçamento e dividir pelo grupo, né? Eu fiz algumas analogias, eu vou deixar os dados desses exemplos que eu vou passar para você aqui na descrição desse vídeo. Então, quando você terminar, você vai lá e consulta esses números que eu vou deixar lá embaixo, tá? Eu fiz uma divisão de 40, 30, 25 e 15, né? 40 pessoas, 30 pessoas, 25 pessoas e 15 pessoas. E aí, uma situação hipotética. Digamos que eu fiz um orçamento, tá? Eu vou dar exemplo de um valor só. É importante que quando você faça a solicitação, você peça todas as categorias, porque cada veículo vai ter um valor diferente. Então, para o veículo de 40 lugares, né, eu tive aí um orçamento de R$ 4.000, tá? Eu não estou estipulando o tamanho da viagem, a distância. Eu fiz uma situação hipotética. Cada roteiro tem um preço. 40 lugares me cobraram R$ 4.000. Eu dividindo esses R$ 4.000 por 40 passageiros, eu vou ter R$ 100 de custo, ou seja, cada passageiro custa R$ 100. Se eu tenho um orçamento de 30 para R$ 3.500, dividido por 30, serão R$ 116. 25 pessoas, dividido 25 pessoas, R$ 3.000, dividido por 25, dá R$ 120 de custo. 15 pessoas, que aí já é uma van, me cobraram R$ 2.500, ou seja, 2.500 dividido por 25, 166. Mas, Maicon, como assim? Por que quando vai diminuindo, o preço vai ficando mais alto? Olha, quando a gente vai fazer um orçamento, a empresa ela não cobra pela quantidade de poltrona, ela cobra pelo custo operacional que aquele veículo tem. Então, um veículo maior, ele tem um custo maior, porque ele consome mais combustível, a mecânica dele é mais caro. Um veículo menor, ele tem um custo menor, entendeu? Mas assim, você não pode comparar o preço que a locadora vai te cobrar pela quantidade de poltronas que ele tem disponível, porque quem trabalha com poltronas é você e não a locadora. A locadora trabalha com veículo, então cada veículo tem o seu preço, indiferente da quantidade de lugares que ele tem. É muito importante que você saiba disso. Por isso, quanto menos pessoas você transporta, mais caro é o custo de cada passageiro. Outra coisa importante de você saber, quando você vai fazer essas divisões, você não pode fazer precisamente na quantidade de poltronas, porque se você for acompanhar a viagem, ou até mesmo um guia e uma pessoa que vai te ajudar, ela precisa de um lugar para fazer essa viagem. Então você deve sempre deixar 2 lugares sobrando. Né, de cautela, se acontecer alguma coisa, de porventura aparecer alguém de última hora que disse que pagou e não pagou, porque isso costuma acontecer às vezes. É legal você ter uma poltrona sobrando para você trabalhar com essas ocasionalidades e uma poltrona para quem vai tomar conta da viagem, tá? Então deixa sempre 2 poltronas sobrando. Legal, agora eu já sei o custo da viagem. Como que eu vou fazer para passar o custo dessa experiência para o meu passageiro, de uma forma que eu ganhe dinheiro de verdade e que ele não ache que a minha experiência está sendo cara demais, tá? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, uma coisa que você precisa saber é que, assim, existe 2 tipos de clientes. Existe o cliente comprador e existe o cliente comparador. Agora me diga uma coisa, qual é o tipo de cliente que você quer atrair, o comprador ou o comparador? Eu tenho certeza que é o comprador, certo? Então, se você quer atrair um cliente comprador, você nunca deve definir o preço do seu serviço querendo cobrar baixo por medo da pessoa não se interessar pelo seu serviço. Porque se a oferta do seu serviço, se as características, o benefício, o resultado que a sua experiência vai trazer para ele for agradável, for interessante, ele não vai se preocupar com o preço. Agora, se você não se atentar a oferecer a ele um serviço de qualidade, ele vai se preocupar com o preço. Então, geralmente, quem busca comparar não busca qualidade. E quem busca qualidade não busca comparar. Captou a mensagem? Então, você pode sim cobrar 3, 4, 5 vezes mais caro por um serviço, desde que esse serviço vale a pena, desde que ele
tenha benefício, desde que ele entregue o resultado que você promete e muito mais além do que você promete. Isso é muito importante. E aí, Michael, mas como que eu faço isso? Como que eu faço para cobrar mais caro por um serviço sem que esse cara simplesmente fale, pô, você está sendo mercenário, você está me extorquindo? Antes de eu te explicar isso, primeiro eu tenho que te falar aqui a respeito sobre o custo da experiência, né? Aí você vai entender melhor como elaborar essa oferta de uma forma que ele não ache que você está extorquindo ele. Vamos lá, eu costumava trabalhar assim, eu operei excursões todos os finais de semana durante 5 anos. Já cheguei a transportar grupo de 400 pessoas em um único dia. Então, eu estou falando algo a respeito da minha experiência de uma pessoa que trabalhou por muitos anos nesse mercado, tá? Então, assim, o que eu fazia? Eu colocava sempre 100% de lucro em cima do valor do teto. Então, assim, eu te dei exemplos aqui de veículos de 40 a até 15 lugares, de menor. Então, o que eu fazia? O meu preço ele não era baseado em 15 lugares, ele era sempre baseado no máximo 40 lugares, mesmo eu sabendo que eu não ia conseguir lotar os 40. Por que eu fazia isso? Eu colocava 100%. Então, assim, o custo da viagem saía 100, quanto que eu cobrava? Eu cobrava 200. Mas, Michael, por que você cobrava tão caro? Primeiro, você é um profissional. Então você sabe o valor que você tem. Eu sabia qual era o meu valor porque eu sabia o que eu entregava para o meu cliente. E é importante que você tenha isso em mente. Se você não sabe o seu valor, qualquer valor serve, tá? Então, assim, não seja mendigo. Não seja mendigo a ponto de explorar. Aliás, não seja mendigo a ponto de fazer questão que o cara compre de você. Ele vai comprar se ele realmente vê valor, se ele vê que o que ele está buscando é o que você está entregando. E para isso o seu serviço tem que ser de qualidade. Então eu colocava 100%, ao invés de cobrar, o preço de custo era 100 e eu cobrava 200. E por que eu fazia isso? Por que eu colocava uma margem tão alta? Porque na maioria das vezes eu não conseguia lotar as 40. E aí o que acontecia? Algumas vezes eu lotava só 15. E se eu colocasse 20 ou 30%, o que ia acontecer? Eu ia ter que pagar para trabalhar. Porque o valor que eu ia arrecadar dessas 15 pessoas não seria suficiente para pagar a van. Porque olha só, o preço da minha van saiu 166. Agora imagine se eu tivesse jogado aí, 50%, eu ia cobrar 150. E aí eu consegui só 15 pessoas. Com 150 de cada passageiro, eu conseguiria pagar essa van? Com certeza não. E o que ia acontecer? Ou eu ia ter que cancelar a viagem, ou eu ia ter que pagar do meu bolso para a viagem acontecer, ou eu teria que pedir mais dinheiro para as pessoas. E de todas as formas, todo mundo saía frustrado. Então, assim, é uma técnica muito legal para você trabalhar pelo seguinte motivo. Se você conseguir lotar os 40 passageiros, você vai ter um lucro gigantesco. E o que isso vai significar? Que você vai ter mais dinheiro para agradar mais os seus clientes, para entregar um lanche, para entregar um brinde, para dar uma passagem de graça para outro evento. Então, assim, quanto mais você cobra, quanto mais alto você cobra, mais possibilidade de entregar um serviço perfeito você tem. Então, não tenha medo de cobrar caro. Porque o cara que está disposto a pagar por um serviço de qualidade, ele não está se importando com o preço, ele está se preocupando com a qualidade do serviço. E é isso que você tem que zelar, a qualidade do serviço, certo? E agora eu vou te mostrar alguns custos dessa experiência para que você veja que cobrar 100% não é caro, porque quando a gente está falando de transporte de pessoas, a gente não está falando só do cara entrar no ônibus e depois descer no ônibus. Não é só transporte. Não é igual um coletivo que você entra, passa o cartão ali, R$5, pronto e desce. Não é assim. Então, assim, existem muitas variáveis no custo da experiência. Por exemplo, o gerenciamento do embarque, né? Precisa de uma pessoa para conduzir todo mundo, para tomar conta da bagagem dessas pessoas. A responsabilidade pelos passageiros. A gente que toma conta da excursão, a gente é responsável por aquelas pessoas, né? Tem o seguro de vida, não sei se você sabe, mas quando você contrata uma empresa ou um veículo que tem as licenças da Embratur e todas aquelas licenças que o governo exige para aquele veículo atuar, aquele cara, dentro dessas licenças, ele já está incluso o seguro de vida para todo mundo que ele transporta. Talvez você não saiba disso, mas isso é verídico. Então, independente se você cobrar 10 ou R$1.000 na passagem, todos os passageiros que estão ali dentro, eles estão assegurados, eles têm seguro de vida. Porque o cara que você contratou, o plano de licenciamento dele já inclui, já assegura isso. Então é importante que na sua abordagem você mostre, olha, você está achando caro, mas tem seguro de vida, né? Então, assim, muita gente não sabe disso e por esse motivo não sabe gerar valor pelo próprio serviço. Então é isso, tá? Seguro de vida, tem o valor do pedágio, né? Tipo,
Quando você vai de uma cidade para outra, você paga muitos pedágios, dependendo da distância. Dependendo da distância, o valor do pedágio é altíssimo. E isso é um custo de uma experiência que o cliente não está se importando com isso. Ele não sabe disso, entendeu? Então, assim, a experiência é cara? É, mas, pô, o cara não vai se preocupar com nada. Tem o combustível, tem o veículo, tem o tempo de viagem, o tempo dos profissionais que vão estar ali à disposição daquela pessoa. Então, o custo de uma experiência, ele é muito alto para você mendigar a venda. Então não mendigue a venda, não faça questão. Olha, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim: não trate como prioridade quem te trata como opção. Então, aquele cliente que te trata como uma opção, te comparando pelo preço, você não pode tratar ele com prioridade. Não é que você vai deixar de atendê-lo, mas assim, você vai dar mais atenção para quem você vê que realmente está comprometido em buscar um serviço de qualidade, porque é isso que você está entregando, um serviço de qualidade e não um serviço de preço baixo, tá? Essas são as sacadas principais para você conseguir aumentar o valor percebido do seu serviço sem que o cara fique choramingando, tá? E não faça questão de dar desconto, não faça questão de negociar com pessoas que não entendem o valor da sua marca. Tá? Porque se você dá atenção e dá importância para esse tipo de negociação, você sucateia a sua marca e aí as pessoas sempre vão querer desconto porque você vai ficar conhecido como o cara do desconto e como o cara que é fácil de acordar, é fácil de negociar. E eu acho que não é essa a imagem que você quer deixar no mercado, né? E esse vídeo já ficou longo demais, mas eu acho que ele te ajudou bastante, né? Tem alguns vídeos aqui no YouTube sobre esse assunto, mas a maioria são hiper superficiais. Então eu falei, eu vou gravar alguma coisa que realmente ajude as pessoas. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Agora, se você tem interesse em se aprofundar ainda mais nesse assunto, aqui na descrição, além dos dados de comparativos e de valores que eu citei aqui na aula, eu vou deixar aqui abaixo, eu também vou deixar o link de um mini treinamento gratuito, né, a respeito de operação de excursões rápidas e lucrativas. Então, se isso é do seu interesse, se você tem interesse em saber o que são essas excursões rápidas e lucrativas, vai aqui na descrição do vídeo que tem um link, né, que ele vai te direcionar para uma página onde você vai só clicar em um botão e você vai receber esse mini treinamento direto no seu Messenger do Facebook, tá? Esse mini curso eu costumava cobrar R$100 por ele, mas eu abri uma exceção e agora eu não vou cobrar nada. É só você entrar lá e acessar. E se você tiver interesse em aprofundar ainda mais, você pode conhecer outros treinamentos que eu tenho lá no meu site, né? Eu ensino a respeito de operação de excursões, como também te ensino a montar uma agência de viagens online pela internet e ainda investir mais de 15 e ainda economizar mais de R$15.000 do que se você fosse comprar uma franquia, que é o preço que uma franquia de agência costuma cobrar no mercado, né? Então, se esse assunto ele é do seu interesse, dá uma conferidinha aqui nos links que tem na descrição, que eu acho que isso pode te ajudar muito. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, deixa um comentário, me diz qual é a sua dúvida, me dá uma dica de outros conteúdos que eu posso produzir para você. E não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal também, porque assim o YouTube vai estar sempre te mostrando coisas novas que eu publicar aqui, tá bom? Um forte abraço.